Daí, pessoal, mais uma resolução. Um jardim de formato circular com 6 metros de raio tem a metade de sua área removida para reduzir as despesas. Para isso foi cortada uma borda de largura uniforme em toda a sua volta. Qual a largura dessa borda? Bom, se eu tenho um jardim de 6 metros, olha só. Se eu tenho um jardim circular, olha só aqui, ó, de 6 metros de raio, e eu quero reduzir sua área pela metade, uma forma é o que? Cortar ele aqui no meio. Ó. Corta aqui no meio, e aí eu fico só com isso aqui. Ó. Eu tenho metade do jardim. Isso é uma forma de reduzir a área do jardim circular para metade. Mas não foi isso que ele falou, não é isso que ele quer. O que ele disse? Ele disse que a área foi reduzida a metade, com um raio de 6 metros, né, o jardim, foi reduzida a metade, sendo removida uma borda. Ou seja, ele fez o seguinte, ó, ele retirou, deixa eu colocar aqui, ó, retirou uma fatia externa aqui, ó. Ele tirou um contorno fora, ele desbastou esse jardim. Então ele fez isso, ó. E aí esta área aqui interna ficou a metade da área total. Cuidado para não responder o seguinte, ou para não pensar que para eu reduzir a área à metade, vou refazer o desenho aqui, ó, para ter essa construção geométrica bem sólida. Cuidado para não pensar assim, se o raio é 6, para eu ter metade da área, eu uso 3 aqui, ó. Compreende? Reduzir o raio à metade. Tá? Isso não acontece, não é tão simples assim. Tá? Como o raio na fórmula ele está ao quadrado, a área é igual a πr ao quadrado, eu não posso simplesmente fazer isso, tá? Porque a área ela é aqui proporcional, ela é diretamente proporcional ao quadrado do raio e não diretamente ao raio. Tá? Então eu não posso simplesmente pegar metade, tá? Bom, então esse é o primeiro cuidado que às vezes, né, por ingenuidade se comete, né, e pensa assim, se eu quero reduzir a metade, eu pego a metade do raio. Tá? Então não é bem por aí. Bom, vamos fazer o cálculo então. A área total do jardim, vou chamar assim área total, todo o jardim, ele íntegro, sem a retirada dessa borda, é π vezes raio ao quadrado, com raio igual a 6. Então, esta área total é igual a π vezes 6 ao quadrado. Então, esta área total é igual a π vezes 36, ou seja, 36π metros quadrados. Então, isso é a área do jardim, ele todo, ele íntegro. Aí eu quero reduzir as despesas e quero reduzir a área do jardim para metade. Pô, então, esta área segunda, que eu vou chamar então de área 1, ela vai ser reduzida a metade, logo esta área 1 tem que ser o quê? A metade de 36. 36π divide por 2. Já poderia colocar aqui 18π direto, né? Então essa área menor, ela é igual a 18π. E aí eu vou verificar qual é o valor do raio necessário para que essa área fique a metade. Então observa o seguinte, ó, no desenho, ó, que esta área aqui é que é a metade. Então eu vou calcular este raio aqui, ó, agora, ó, certo? Nessa fase que eu estou aqui da resolução, eu estou me encaminhando para calcular o valor desse raio aqui, ó, do raio do círculo menor, que é o círculo que tem área igual a metade, tem área igual a 18. Então vamos lá. Área 1 é 18 e área 1 é igual a π vezes raio ao quadrado. Aí eu vou chamar aqui de raio 1.
né? Porque o raio normal era 6. Então eu tenho área 1 é 18π igual a π vezes r ao quadrado, raio 1, que é esse raio 1 aqui, ó, raio do menor. 18π, eu posso simplificar aqui por π, e aí eu tenho raio ao quadrado, raio 1. Cancela π com π, aí eu tenho que esse raio ao quadrado é igual a 18. Ok? Então, logo, o raio é igual a raiz positiva do 18. Esse raio 1. E aí, esse raio, ele é igual, fazendo o procedimento aqui, né? 18 dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Isso é 3 ao quadrado vezes 2. Se eu estou tirando a raiz, cancela 3 raiz de 2. Então aqui eu tenho o raio 3 raiz de 2. Então esse raio aqui. Então o cara pensa, é a resposta, né? Qual é a largura dessa borda? 3 raiz de 2. E eu te digo, não. Isso aqui, ó, não é a largura da borda. Não é a largura da borda. O que eu encontrei aqui, raio 1, 3 raiz de 2, é essa medida aqui, ó. É o raio do círculo que vai ficar, daquilo que vai restar quando eu retirar a borda. Então tá faltando aqui eu determinar essa medida aqui, ó. Tá faltando a borda. E como que eu faço a borda? Bom, deixa eu colocar aqui então, ó, a largura da borda, ela é igual a quem? Deixa eu pôr assim, ó. Ela é igual a quem? É igual ao raio original que eu tinha, que era 6, né? Tudo isso menos o raio 1 que eu calculei, que é 3 raiz de 2. Para eu fazer esse cálculo aqui, o melhor é colocar o 3 em evidência. Olha só que bacana, ó. 3 em evidência, me sobra aqui 2 menos raiz de 2. Então, isso é igual a 3 vezes. Aí, 2 menos raiz de 2, eu vou usar uma aproximação aqui para o raiz de 2. 2 menos 1,41. Alguns usam 1,4. Eu vou usar duas casas, 1,41 para a raiz de 2. E aí eu tenho que isso é igual a 3 vezes 2 menos 1,41. Tu pode fazer aqui, ó. 2 menos 1,41. Tu pode fazer isso, ó. 10 menos 1, 9. 9 menos 4, 5. E aqui 1 menos 1, 0. 0,59. Então 3 vezes 0,59. E isso é igual, então vou pôr aqui, ó, largura da borda é igual 3 vezes 0,59. Vamos fazer aqui, ó, 0,59 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Vai o 2. 3 vezes 5, 15. E 2, 17. Então, isso vai me dar duas casas, 1,77. Então, 1,77 metros aproximadamente. Então, se eu quero, olha só que interessante, ó, eu tenho um jardim que tem 6 metros de raio. Eu quero ficar com a metade da área. Então, o que eu reduzo, o que eu tiro aqui de borda, que largura, que fatia de borda eu retiro? Apenas 1,77 metros. Então, se eu tirar essa fatia aqui, ó, vou botar uma corzinha ali. Aqui. Se eu tirar essa fatia aqui, ó, essa fatia que eu estou tirando do jardim, eu estou tirando a metade do jardim.
ok? Então tirar uma fatia de 1,77 metros é tirar a metade, ok? Vou aproveitar esse exercício aqui, já nessa mesma linha de raciocínio, e vou te deixar uma pergunta então. Daí isso eu não vou resolver aqui, tá? Vou deixar uma pergunta para ti aqui, ó. Vai ficar nesse cantinho aqui. Ok? Aí se tu quiser depois a solução dessa pergunta, o meu e-mail tá aqui, ó. Pode pedir que eu te mando a solução, tá? É uma coisa bem simples. É uma pizzaria, tá? Tem uma pizza que tem o raio. Sabe que as pizzas elas são vendidas de acordo com o raio. O raio de uma pizza é igual a 20 centímetros. E ela custa R$40. Meio cara essa pizza aí, mas tudo bem. Então o raio da pizza é 20 centímetros e ela custa R$40. Aí o que acontece? Se essa mesma pizzaria, dessa mesma pizza, essa mesma massa, com os mesmos ingredientes, tudo igual, se eu faço uma pizza com um raio de 40 centímetros, ou seja, o dobro do raio, eu te pergunto, qual deve ser o preço dessa pizza para manter a mesma relação? Mesma relação quantidade de pizza e valor em reais, ok? Então tá aí a tua tarefa, tá? Então responde isso aí. Se tu acertar, tu vai ganhar um carro 0 quilômetros. Quando? Quando tu tiver bastante grana, trabalhar bastante, juntar, economizar, vai na concessionária e tu vai ganhar um carro 0 quilômetros com o teu dinheiro que tu vai empregar nessa compra, ok? Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Obrigado pela presença e até a próxima.